Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quinta-feira, 15 de maio de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje, porque no tempo nós ainda teremos um dia de chuvas intensas e tempestades também na região norte do Brasil e no litoral da região nordeste. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações. Enquanto isso, no dinheiro, nós temos soja lá no mercado internacional caindo mais de 20 pontos no pregão dessa quinta-feira. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós tivemos o reporte do relatório da Conab agora pela manhã, estimando a produção de soja em 168,34 milhões de toneladas, um aumento de quase 500 mil toneladas em relação ao boletim anterior do mês de abril. E claro que daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Vlamir Brandalize para entender um pouquinho dessa movimentação. Mas já que nós falamos sobre o clima, já quero chamar aqui Sérgio Braga para saber como é que está o clima lá em São Paulo. Então, Sérgio Braga, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Muito boa tarde, Fernanda Custódio. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. O tempo está firme, né? Aquelas nuvens que chegam, vão embora, né? A madrugada fria, típica do período do ano, né? Essa variação muito grande entre as mínimas e as máximas no dia. Agora 22 graus, céu parcialmente encoberto, mas não tem, pelo menos, previsão de chuva aqui na capital paulista. O que a gente acompanha, inclusive, no destaque da própria Folha de São Paulo, que a temperatura deve chegar à máxima de 25 graus, ou seja, tem uma temperatura agradável para um dia assim de muito sol, pré-sexta-feira, e de qualquer forma, tudo isso a gente vai acompanhar com detalhes, não só da capital paulista, a previsão do tempo, mas como boa parte do país. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes do que acontece com o clima também, Fernanda Custódio. É isso, Sérgio Braga, até porque essa edição está só começando e para começar muito bem, já quero chamar a nossa bandeira, que é tão linda, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, todas as famílias que estão no campo produzindo o nosso alimento, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. Bom, então vamos começar? Porque o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar. E vamos direto aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos no meio da semana, quarta-feira. Mercadão de Chicago aí consolidando, 10,5 de suporte. A resistência continua forte ali nos 11, mas já está acima de 10,70 a maioria dos meses. Mercado bom essa semana em Chicago, só no mercado brasileiro. Dólar aí perto de 5,60, acaba segurando as posições. O prêmio também deu uma enfraquecida. E com isso as cotações estão muito parecidas como ontem. Já vamos comentar esses números aí. E safra brasileira segue forte na exportação. O comprador quer soja ali para agosto e setembro. As posições de agosto e setembro melhoraram. Já vamos contar isso aí no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O nosso destaque continua sendo a pouca chuva em grande parte do centro do país, que é a característica de agora até o final de agosto e setembro.
Vai vir chuva aqui no sul a partir de domingo, segunda, é uma frente fria chegando. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, a situação continua a mesma, na mesma toada. Pressão sobre as cotações da arroba em todas as praças pecuárias, inclusive sobre a cotação do chamado boi China. E, de qualquer forma, a indústria frigorífica está com uma situação mais confortável, segundo analistas, com boiadas próprias indo para as escalas, para a linha de abate em boa parte também das praças pecuárias em todo o Brasil. O mercado futuro recua mais uma vez, assim como no mercado físico. Daqui a pouco, mais informações sobre o mercado de pecuária, tem informações direto do CPE e também da Isabela Camargo, da HN Agro, conosco nesta edição. Daqui da Bramil. Só para fazer uma correção, gente, essas são as informações de ontem. A gente está atualizando, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas novas informações para o dia de hoje, para quinta-feira. Enquanto isso, já vou chamar o Sérgio Braga, porque a gente vai fazer o nosso giro das cotações, saber como é que estão os mercados nessa quinta-feira, principalmente porque lá em Chicago a gente tem soja caindo mais forte, né, Sérgio? Não só isso, o mercado de soja, como também o mercado de outras commodities, em caso de energia. O próprio petróleo recua hoje diante de um acordo que foi feito aí, um acordo nuclear, né, entre Estados Unidos e Irã, que pode ser firmado. Tudo isso influencia também o mercado como um todo. De qualquer forma, as negociações na Bolsa de Chicago e Nova York, que a gente vai observar agora, a soja hoje vem com queda. A 2,77 de queda, 2%, 2,76 agora de queda, a 10 dólares 47,25, milho sobe 0,20% a 4 dólares 45,90, tem o trigo, 5 dólares 25,12, estável. Café robusta não aparece na tela, mas rompeu 5 mil dólares por tonelada, agora recua 0,18% a 4.988 dólares por tonelada, enquanto que o café arábica sobe. Né? O café em Nova York tem alta de 2,91% a 375,40. Açúcar cai 2,27% a 17,65%. O algodão a 64,88, queda de 0,92%. Está aí a queda do petróleo, 2,82% nesse momento. O barril cotado a 61 dólares e 37 em Nova York, diante também desse acordo entre Estados Unidos e o Irã. O ouro com alta nesse momento, 0,95% a 3.218 dólares e 74. Agora sim, no mercado cambial, dólar sobe 0,22%, R$ 5,65 mais 5. Índice Bovespa, ações negociadas na B3, 138.956 pontos, alta de 0,39%. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez como é que estão as negociações com a soja, confirmando 2,77 de queda, 10 dólares e 47. Café em Nova York sobe, ao contrário do que acontece com o Robusta, que recua na Bolsa de Londres, 374,83. Alta para o café de 2,75 para o julho. Bom, aproveitando agora, vamos falar também sobre o mercado do boi gordo, as negociações a futuro, pressionadas bem próximo dos R$300, arroba negociada na B3, mercado físico já tem negociações aí nesse patamar, tentando a indústria pressionar. Mas vamos lá, B3, maio, 302,75, 0,21 de queda, junho, 304,50, 0,18 de queda, julho, 314,10 por arroba, 0,79 de queda, e agosto 318,25, 0,55 de queda. Bom, mercado físico, 12, entre 32 praças tiveram queda. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 308,50, Acre, 243,50, Triângulo Mineiro, 288,50, Belo Horizonte, 280,50, também por arroba praça. Daqui a pouquinho mais praças de Minas Gerais, mais praças do MS, Mato Grosso também, com as informações também da Isabela Camargo e direto do CPE, outras informações conosco sobre o mercado do boi gordo nesta edição, que está só começando, Fernanda. Isso mesmo, Sérgio Braga. Inclusive, já queria aqui, né, fazer o nosso tradicional convite para quem ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Não só eu, mas tem um recadinho especial do João Batista Olive para você, e é isso que a gente vai acompanhar agora. O
Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Reforçando, então, o convite do João Batista Olive, número na tela, é só enviar uma mensagem para o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco, receberem essas informações aí, ó, na palma da sua mão. São as cotações em tempo real, as informações exclusivas de clima, temos também as análises e tendências de mercado e muito mais. Então, envie uma mensagem para esse número 19998132915, seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, e claro que nós estamos esperando todos vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, agora sim, vamos aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Quinta-feira, quintou, e hoje quinta-feira negra para a soja lá em Chicago. Negra por quê? Por causa do dia do ouro negro. O petróleo chegou a trabalhar quase 3,5% de baixa. Agora está um pouco mais calmo, mas com queda acima de 2 pontos. E com isso pressionando todos os componentes de biocombustíveis. Mercado liquidando óleo, liquidando milho. Com isso, dia de baixa da soja, mas é fundamento curto. É operação diária, não é uma tendência, já vamos comentar isso aí, mas hoje também tem, o principal é Conab aumentou a safra de soja, aumentou a safra de milho, amanhã vamos comentar sobre o que ele trouxe também, arroz e feijão, mas hoje é soja e milho, Conab com novos números, já no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. Nosso destaque continua sendo a mudança do tempo aqui no sul, mais a partir de domingo, segunda e semana que vem, e a secura normal do centro do país, e chuva forte no litoral do Nordeste. Detalhes na previsão. Bom, e agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Boi CPEA. Vendas externas crescem mais do que a produção doméstica. Suínos. Receita com exportações é a segunda maior da história. Custo em alta e avanço do greening ameaçam a viabilidade da produção de laranja no estado de São Paulo. Tomate CPEA. Noites frias retardam a maturação dos tomates. Na capital paulista, a alta de preços foi de até 40%. Melão CPEA. Produtores do Vale do São Francisco estão preocupados com o preço. A oferta está aumentando na região. E claro que nós também estamos de olho e acompanhando as informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Na Investing, trégua comercial entre Estados Unidos e China reduz chances de recessão. Também do Investing, preços do petróleo têm fortes perdas com possível acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. Notícias agrícolas. Agro atinge número recorde de recuperações judiciais no primeiro trimestre de 2025, informa o monitor RGF. Na Revista Oeste, a AGU dá 24 horas para Meta e TikTok removerem postagens sobre Lula e Janja. Também da Revista Oeste, decisão do STF que manteve ação contra o delegado Remagem é legítima, afirma o ministro Dino. Revista Oeste, INSS. Senador aciona Ministério Público Federal
contra entidades poupadas pela AGU. Do Poder 360, ministro Haroldo Cedras, do TCU, diz que a análise de fraude na Previdência foi eficiente. E na CNN, o mesmo ministro Haroldo Cedras, do TCU, elogia empresário que deve mais de 19 bilhões de reais em ICMS durante evento em Nova York. Da CNN, pressão da esquerda ajudou a manter descontos que levaram a fraudes no INSS. Do Estadão, roubalheira no INSS. Em um dia, mais de 473 mil aposentados e pensionistas informaram não reconhecer descontos. Da Veja, Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira no INSS. Inclusive, sobre essa questão de fraude no INSS, nós temos agora o editorial do João Batista Olive, direto de Mato Grosso. Então, Fernanda, por enquanto, 500 mil de pessoas, num dia só, já denunciaram que foram roubados, né, foram vítimas dessa roubança do INSS. Isso foi anteontem, nós não temos números atualizados. O último número que nós temos pelo próprio acompanhamento do INSS são 9 milhões de pessoas atingidas. Esse é um número grande. Agora, falta, claro, a atualização e as providências que todos estamos pedindo. Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro. Essa noite passei lá em Brasília, pela manhã, peguei um táxi bem cedinho e fui para o aeroporto. Né? O nome do motorista é Jean, motorista de um carro elétrico, nossa, fascinado pelo carro dele, que bacana, e dizendo que a família é composta de gente humilde, veio do Nordeste, a mãe é aposentada e não é alfabetizada. Muito que bem. Vítima da roubança há 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. Tomaram providência, nada foi feito. A cada ligação, eles diziam que ia ser tomada a providência, aí pegavam a autorização dessa senhora aposentada, me passa o seu telefone, me passa o seu nome, me passa o seu número, me passa o seu CPF. Aí eles desligavam, eles paravam de fazer aquela cobrança, R$80 por mês, e começavam outra. Uma coisa infindável. O Jean, esse motorista, o filho da aposentada, disse que os descontos ainda não terminaram. E as providências foram relatadas, ele vem relatando insistentemente, e aí ele está praticamente desistindo, né, de ver o ressarcimento desse desconto ilegal, imoral, né, inaceitável, feito em cima da sua mãe, uma pessoa aposentada, né, analfabeta, que é uma das vítimas preferenciais desses bandidos, dessa crueldade que está acontecendo no nosso país. A mídia, e a gente sempre acompanha, a mídia que passa pano para o Lula, tenta desviar o assunto. Mas nós não vamos nos cansar de mostrar essa crueldade que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. Fernanda, por isso, mais uma vez, eu insisto em dizer que nosso Tempo e Dinheiro está em defesa do Brasil e do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque de hoje. Nós temos a Revista Oeste falando de anticiclone, mantém calor e tempo seco nesta quinta-feira. Nós temos esse fenômeno que está impedindo, então, a formação de nuvens e, claro, dificulta, então, a ocorrência de chuvas em boa parte do Brasil, principalmente na região centro-sul. Temos também a revista Isto É, falando de previsão do tempo. Tempestades atingem 2 regiões do país nesta quinta-feira. A gente já falou sobre isso no início da edição dessa quinta-feira, falando das chuvas mais intensas na região norte do Brasil e também no litoral da região nordeste, aí para a gente ficar atento. Inclusive, há alerta do INMET para essas 2 regiões ao longo dessa quinta-feira.
E nós temos também um outro destaque para confirmar isso que nós estamos trazendo aqui da Climatempo. Falando de Nordeste, terá temporais. Natal, Recife e Salvador estão na rota. Só para a gente exemplificar aqui, esse volume de chuva acumulado pode passar de 100 milímetros entre hoje até domingo em áreas do litoral nordestino. Há risco de temporais em capitais, então, como Natal, Recife e também Salvador, para a gente manter no nosso radar. Enquanto isso, temos um outro mapa dessas chuvas de 22 a 28 de maio, especialmente no centro-sul do Brasil. E qual é o nosso grande destaque? Tudo que está marcado em marrom no mapa são chuvas abaixo da média, e o que está ali levemente em verde são chuvas acima da média. Então, assim, boa parte do Brasil nós ainda não teremos chuvas significativas, principalmente na faixa central, nos próximos dias, principalmente ali mais no final do mês de maio. Enquanto isso, nós temos o destaque lá do Notícias Agrícolas falando de perigo, o que a gente já vem falando aqui também. Chuva aumenta no litoral da região Nordeste, só reforçando, são 100 milímetros de chuva previstos. Inclusive, nós temos risco de temporais em Natal, Recife e também em Salvador. E agora a gente vai ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse instante, com as informações do NOAA, são as imagens de satélite. A gente vê essa chuva mais concentrada, principalmente na região norte do Brasil nesse instante. Litoral da região nordeste nós também temos chuvas e alguma chuva ali passando ainda em algumas localidades no estado do Rio Grande do Sul. E também, claro, a gente vai atualizar a partir de agora como é que vai ficar essa previsão climática, principalmente quando a gente fala de chuvas aqui no Brasil nos próximos dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 16 ao dia 22 de maio, que a gente vai acompanhar de sexta-feira, dia 16, até domingo, dia 18. Chuvas mais concentradas na região norte do Brasil. E além disso, outro destaque são as chuvas no litoral da região nordeste. Inclusive, essa chuva vai atingir Recife, Natal e Salvador. E esse volume acumulado de chuvas pode chegar até 100 milímetros. A partir de segunda-feira, dia 19, nós teremos algumas chuvas mais localizadas, principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul. Chuvas continuam na região norte do Brasil, mas é a partir de terça-feira, dia 20, que a gente começa a ver uma mudança, principalmente com a chegada de uma frente fria ao sul do Brasil, trazendo um volume maior de chuvas para o estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina e também algumas chuvas no estado do Paraná, isso até quinta-feira. Bom, e claro também, para complementar essas informações, nós temos a partir de agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Temos aqui, nos próximos 5 dias, de 15 a 19, nós temos uma boa chuva aqui ao norte do Brasil, como de praxe. Aqui no sul começa a ter chuva aqui no Rio Grande do Sul, a partir de domingo, segunda. Santa Catarina, alguma coisinha no domingo e talvez segunda, mas nessa área aqui pode ser que até passe 100. E tu vê que na grande área central do país, praticamente nada de chuva. Pega aqui o centro-norte, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, boa parte de Minas, e chega aqui no Nordeste, a chuva volta de novo. Chuva forte, inclusive aqui entre João Pessoa e Recife já está tendo chuva. Hoje pode ter algumas pancadas fortes por lá, e melhor aqui na direção do Agreste, na Cealba e leste da Bahia. Então está melhorando essa parte do Nordeste. Nos próximos 15 dias, de hoje até o dia 29, boa chuva aqui ao norte. Aqui no sul também melhora a chuva. No Rio Grande do Sul já vem alguma chuva agora nesse domingo e segunda, e a frente fria passa entre terça e quarta no Rio Grande do Sul, terça-noite, quarta, quinta em Santa Catarina e Paraná. Aí pega um pouco aqui o litoral de São Paulo, extremo oeste paulista, também pega aqui o sul e o oeste do Mato Grosso do Sul. Nessa grande área do país aqui, pouco ou nenhuma chuva. Muito pouco, inclusive aqui no Mato Grosso, que já é normal nessa época do ano. Pouca coisa aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, um pouquinho melhor aqui no Rio e Espírito Santo. E quando chega aqui no Nordeste, nós temos uma chuva até boa aqui, pegando Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Principalmente aqui, João Pessoa e Natal,
e Recife, nessa região aqui, pode ter transtorno nos próximos dias devido a muita chuva. Nessa área do Nordeste também a chuva melhorou os próximos 15 dias, principalmente agora, do dia 16, 17 para frente. Quando a gente olha aqui a anomalia, nós vemos o quê? Uma anomalia bem positiva aqui nesse canto aqui do Nordeste, que pega boa parte do Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Cealba, Alagoas e Sergipe, e aqui o leste da Bahia. Grande parte do país de normal abaixo da média. Mais acima também ao norte, aqui, Amapá e Roraima. E no sul, melhor aqui no Rio Grande do Sul, um pouco abaixo em Santa Catarina e um pouco mais abaixo no Paraná. Se pegar a anomalia do dia 23 ao dia 29, quase toda a região sul fica de normal a acima da média. Ou seja, na semana que vem dá uma melhorada na chuva aqui no sul. Na temperatura, nós vamos ter por enquanto, até o dia 21, um período quente aqui, pegando aqui partes do centro-oeste, sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, e mais frio aqui nessa região entre Minas em direção ao Nordeste. Então vai ter períodos aí, algumas madrugadas frias ali na região de Minas, Espírito Santo, Rio, onde as mínimas podem ficar baixas. Hoje deu geada aqui na Serra Catarinense, chegou a dar negativo em Bom Jardim, geada fraca, e pode ser que amanhã ainda dê. Aqui no sul, as madrugadas continuam relativamente frias, as tardes ficam mais quentes, nada de calorão assim fora do padrão. E depois, com a entrada da frente fria lá por terça ou quarta-feira, entra uma massa de ar frio e cai bem a temperatura na segunda parte da semana que vai entrar. Fica meio frio também ali no sudeste, áreas altas da Bahia. Tem uma estação que agora é nova lá em Rio de Contas, na Bahia, está a 1.400 e poucos metros de altitude. Ontem não passou de 18 graus e pouco a máxima. Vamos ter algumas surpresas nessa estação. E no norte do Brasil, calor normal. Mato Grosso do Sul, manhãs frias, tardes agradáveis, pelo menos até domingo. Acompanhe aqui o nosso canal e também o Tempo e Dinheiro. E da Climaterra voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho. Algumas informações importantes aí. Nós ainda teremos chuvas no litoral da região Nordeste, melhora chuvas também no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul na próxima semana. No restante do país, a gente vai acompanhar chuvas abaixo da média nos próximos dias e na próxima semana também nós teremos temperaturas mais baixas, principalmente no centro-sul do Brasil ali, ó. A gente está falando da região sul, região sudeste também, conforme Ronaldo Coutinho nos contou agora nesse importante boletim. E outra coisa importante para a gente destacar também, que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro, olhando os comentários aqui na nossa transmissão no YouTube. Temos o Jânio Zeferino falando tempo frio e muito vento em Brasília. O Clélio Montini falando boa tarde a todos, tempo bom, 26 graus em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, nesse instante. A Fabiana Silveira falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 20 graus Celsius nesse instante, sol entre nuvens, e ela está falando que o Brasil vai vencer, pois tudo passa e esse desgoverno também vai passar. Enquanto isso, o Erni também participando conosco, falando boa tarde, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, tempo bom também. Essas são as participações de hoje e claro que vocês podem enviar a mensagem de vocês aqui que eu fico de olho nos comentários. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja, que está caindo mais forte lá na Bolsa de Chicago, no pregão dessa quinta-feira, e também nós vamos falar sobre o milho. Claro que esses destaques é com Vlamir Brandalize, então continue conosco, é um instante só.
Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, e agora você já sabe, a gente vai falar sobre soja, milho com Wlamir Brandalize, mas antes disso, vamos aos preços, que conforme a gente já adiantou, mercado caindo mais forte no pregão dessa quinta-feira. Temos agora o vencimento julho 25 caindo 2,70%, a gente está falando de quase 30 pontos, a 10,47. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O julho 25, então, a 10,48 com o 25, o agosto a 10,46, o setembro 10,30 e o novembro a 10,35 com 75, o mercado caindo nesse instante entre 25 e 29 pontos. Aqui na B3, nossa Bolsa Brasileira, nós temos o julho 25 a 23,09, o agosto a 23,05 e o setembro a 22,78, mercado também caindo bem, mais de 2% aqui também. Claro que a gente vai entender toda essa movimentação conversando com Wlamir Brandalize, e agora então nós vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Fernanda, dia negro, causado pelo ouro negro. Eu vou contar o que eu estava falando para o Wlamir antes da gente entrar ao vivo, que toda vez que o João faz a entrevista com o Wlamir é cavalinho encilhado, é só notícia boa. Quando sou eu que faço a entrevista com o Wlamir Brandalize, é o mercado andando de lado ou despencando, não é, Wlamir? Não é bem assim, não. Ô Wlamir, mas então conta pra gente o que está acontecendo hoje no mercado, que a gente tem um dia de forte liquidação também lá na Bolsa de Chicago. Olha, o mercado teria tudo para trabalhar alto essa semana, né? Porque o relatório inicial do USDA no começo da semana, de acordo com a China, é um relatório de demanda, e é importante, mas a notícia do petróleo aí, da queda forte, vamos dizer assim, a queda do petróleo influencia todas as commodities em geral, né? E principalmente as commodities que têm participação na produção de biocombustível, né? Então, ele reflete impacto nisso aí. Dá para ver que a soja caindo por causa do óleo, né? Porque faz biodiesel. O milho pela manhã estava em queda, agora ele já começou a andar com as próprias pernas. O fator importante é que esse é um fator momentâneo.
e o próprio petróleo em queda, que já andou caindo 3,5% aí parte da manhã, ele provavelmente na sequência ele vai ter correções, porque quando o petróleo ele cai aí para perto de $60 o barril, a gente vê o movimento da OPEP aí no sentido de reduzir a produção e automaticamente isso faz pressão positiva nas cotações. Então, esse mercado de hoje é um mercado momentâneo, é um dia que o mercado está pressionado para baixo, mas não é uma tendência, porque as tendências da soja não mudaram nada em relação a ontem, em função de safra americana que segue plantando em ritmo acelerado, isso já era esperado. Hoje também teve a notícia do relatório de exportações do USDA, que dá para considerar que foi até negativo, porque não teve compra nenhuma de soja pela China no relatório dessa semana, e o mercado também está na expectativa de que a China volte a comprar soja americana, que também não aconteceu. Então são fatores momentâneos e diários, então não é tendência, mas ele refletiu no mercado, né? Aqui no mercado brasileiro, ele está refletindo nos curtos, no mercado de maio, junho e julho, ele pressionando para baixo nos portos. Se a gente olhar o agosto, setembro, posições mais longas, ele já não tem tanta pressão negativa, mas ele reflete, né, para o produtor que precisa vender hoje, ele vai pegar pelo menos R$1 a menos que ontem, alguns locais R$2 a menos, em função dessa, a gente fala efeito manada, né, efeito manada do petróleo, né, é o ouro negro fazendo um efeito manada num dia que dá para considerar que é um dia negro para a soja, né, um dia de queda forte, sendo afetado por um produto que não, na realidade não tem nada a ver efetivo, mas ele tem fundamentos que ajudam para cima e para baixo, né? Quando o petróleo sobe, ele também acaba ajudando as demais commodities, e quanto mais alto o valor do petróleo, mais o pessoal do petróleo tem dinheiro para aplicar nas commodities, e eles gostam de aplicar nas agrícolas. Geralmente o mundo do petróleo gosta de aplicar nas agrícolas apostando na alta, então quando tem um mercado em queda, ele se torna negativo, e hoje é o dia, mas amanhã já é outra conversa, amanhã é sexta-feira, provavelmente não vai seguir no mesmo rumo. Ô, Wlamir, é o que a gente costuma falar, né? O petróleo é a mãe de todas as commodities. Inclusive, vou pedir para o Gleidson colocar de novo a nossa referência em Chicago, porque apesar dessa queda que a gente está vendo e dessa liquidação, todos os contratos, Gleidson, por favor, a gente ainda está vendo o mercado ali, ó, se segurando no 10,30, que é o nosso suporte, né, Wlamir? O suporte do setembro, é importante ele ficar perto dos 10,30, que nem aí está 10,29, eu acho que até o final do dia ele vai se manter nos 10,30, para ele não vir aí o suporte cair praticamente para $10, né? Que daí o $10 seria o suporte e 10,5 a resistência. Nesse momento tem muitos meses aí que estão abaixo dos 10,5, mas se a gente olhar os longos de 2026, eles estão um pouco acima dos 10,5. Então antes nós estávamos com 10,5 de suporte, que era o setembro, e agora nós estamos com o nível mais baixo, mas é possível que nós vamos ver uma correção positiva nesses números aí nos próximos pregões, e os fundamentos da soja voltam a ser dela mesma aí amanhã, a partir da manhã e na semana que vem, né? Ô, Wlamir, e como é que essa queda forte se reflete também nos preços hoje aqui para o produtor brasileiro? Olha, hoje em média o produtor brasileiro está recebendo R$1 a menos que ontem, então não caiu tanto, porque nós tivemos até uma leve melhora nos prêmios hoje do comprador, né? O prêmio de comprador subiu de 5 a 10 pontos em relação a ontem, aí nessa primeira metade do pregão, né? Sinalizando que o mercado também acredita que a soja ficou barata em Chicago, né? Então, isso trouxe uma leve pressão de alta nos prêmios, e o mercado, para dar uma ideia, hoje ele começa ali num 118, ali nas Missões Gaúchas, ontem era 119, chegou a pagar 120 ontem, e aí das demais regiões do Brasil são números menores, mas ele está um pouquinho mais pressionado hoje, mas com relação a negócio quase nada, né? O produtor viu que caiu a cotação, somente aqueles que realmente precisam vender hoje estão no mercado fazendo algumas posições, mas o ritmo dos negócios evoluiu muito pouco hoje, pouca coisa negociada. Estamos aí na ordem dos mais ou menos 104 milhões e meio, 104 milhões e 700 mil toneladas negociadas, quase sem grandes mudanças em relação ao dia anterior. Vamos dizer assim que a nível de Brasil,
Hoje, até o meio-dia, o pessoal comenta em algo de 100 mil toneladas negociadas. Isso, para um dia em que normalmente se negocia de 500 a 800 mil, é muito pouco, né? Então, quase só negócio daquele que realmente não tem saída e precisa negociar. E também daqueles negócios que estão sendo armados aí em cima de barter, de troca. Esses aí o pessoal ainda continua fazendo por causa dos insumos, né? Então, em cima dessa condição aí do dia, um dia frio, né? Vamos dizer assim, um dia típico de frio aí de mercado. Ô Vlamir, então a gente pode fazer essa análise, estamos caminhando para fechar a semana com um volume menor de negociação, principalmente quando a gente fala de exportação de soja aqui no Brasil? Provavelmente sim, provavelmente nós vamos fechar uma semana aí com 1,5 milhão de toneladas negociadas, quando que o normal seria de 3 a 4, né? Então nós vamos fechar uma semana que tradicionalmente se negociaria de 3 a 4 milhões de toneladas e nós vamos ficar uma semana quase que para metade, porque o primeiro que o mercado começou a semana com muito otimismo, né? Veio com aquela pressão, o produtor esperava uma reação importante nas cotações, veio uma reação, mas não foi tão grande que nem o produtor esperava, e agora esse banho de água negra aí, que é o petróleo, está havendo uma travada nas movimentações e assustando, né? Foi um susto do dia e isso vai passar. Como o trem está querendo passar agora, olha o trem, olha o trem. Ó, o trem tá na hora. Ô Vlamir, por falar em trem, né? Queria também que o senhor comentasse, a gente tem um destaque da Conab hoje, tivemos relatório hoje cedo, vou até pedir para o Gleidson colocar, porque Conab eleva previsões para safras 24-25 de soja e milho aqui no Brasil. No caso da soja, a Conab falando em 168,34 milhões de toneladas, um aumento de quase 500 mil toneladas em relação ao boletim de abril. Mas uma outra coisa também importante aqui, a gente está falando dos embarques de soja agora em 25 e a Conab falando em 105,96 milhões de toneladas. É mais ou menos essa projeção também, Vlamir? Olha, nos dados da safra, vamos dizer assim, que talvez até esteja tímido o número da Conab de 168,3 milhões, porque o USDA está com 169, o mercado em geral tem muitas estimativas perto de 170, mas com relação à exportação, a exportação de 105 milhões do grão, ela está dentro da lógica, assim, é bem possível que esse número seja atingido. Como a Conab aponta 23 milhões e pouco de toneladas de farelo, mais 1,4 milhão de óleo, então está dentro, né? Nós vamos exportar provavelmente, segundo a Conab, o complexo soja, farelo e óleo, perto de 131 milhões de toneladas, que vai ser recorde histórico de volume embarcado. Então essa é uma notícia boa para o Brasil, porque acaba trazendo muitos dólares, mesmo que a soja um pouco mais barata, vamos dizer assim, nesse momento, mas a soja é o maior produto do Brasil, então isso é importante para a economia brasileira e esse fluxo aí desses volumes o fator importante da Conab mostrar 105 milhões de toneladas de grão e 20 e poucos milhões de toneladas de farelo é um alerta para a gente melhorar muito aí a questão de logística, já pensando em 2026, né? Porque a nova safra provavelmente vai ser maior ainda, as nossas exportações vão ser maiores, e nós vamos voltar a ter muito milho para exportar, e isso vai precisar de mais porto, né? Mais capacidade dos portos. Nós temos que já pensar não só que vai estrangulando agora, que acaba limitando até os prêmios para o mercado interno, mas também já pensar no ano que vem para melhorar, né? Não dá para melhorar de um mês para o outro, mas num ano para frente aí alguma coisa tem que ser feita para a gente conseguir dar mais fluxo aí à exportação, né? Se a gente pensa aí, soja, farelo e óleo, 131 milhões de toneladas. E mais milho, mais outras coisas, nós estamos estrangulados, nós estamos no limite dos portos, né? Ô Vlamir, só para a gente encerrar a soja, dia de forte liquidação, como diria João Batista Olive, o produtor vai pescar hoje? Exatamente, ele tem que estar pescando, pegando o lambarizinho, para depois fazer um lambari fritinho à tarde. Então tá bom. Vamos falar de milho então, Vlamir? Vamos lá, nossa vinheta aí, um oferecimento da Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Bom, vamos lá. Preços do milho na Bolsa de Chicago. A gente tem o julho 25 a 4,45,75, o setembro a 4,23,50, o dezembro a 4,37 e o março 26 já na tela a 4,52. Somente o julho ali com leve alta e as demais posições trabalhando em campo negativo também. Aqui na Bolsa Brasileira, a nossa referência para hoje, a gente está falando do maio 25 a 73,07, subindo 0,15%. E nós temos o julho, então, a 62,29, o setembro a 63,86 e o novembro a 67,65. O mercado caindo também ali, né? A gente está falando de julho e setembro caindo mais de 1%. Vlamir Brandalize, para participar dessa conversa, queria chamar João Batista Olive também já na tela. Aí, João! Opa. João Batista Olive, que está lá em Mato Grosso, chegou, ó. Chegou. O Vlamir Brandalize estava sentindo a sua falta, nós também. E aí agora a gente quer saber das informações. O João, ele está repleto de informações de milho e é isso que ele vai trazer agora. Tá. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vlamir. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Vlamir, é uma satisfação quando a gente viaja saber da nossa audiência. É muito bom falar com muita gente, né? E o Brasil que produz está ligado na gente com a graça de Deus. Que bom, cara. Bom, enfim, estamos aqui em Sorriso, descemos em Sinop. Para quem não sabe, né? O Nortão 63. O Vlamir conhece muito bem, Fernando também. De Sinop aqui até Sorriso, cerca de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Vlamir, não tem 1 milímetro, não é centímetro, 1 milímetro de espaço vazio, né, ao longo das estradas, imagine para dentro, sem plantar. É milho que não acaba mais. Aqui, chegando em Sorriso, do lado direito, ali perto passando a entrada de Vera, aí você vê um pouco de algodão, mas pouquito, né? Mas o resto é milho padrão, milho bonito, Vlamir, milho bonito. Quando eu quero falar do que eu captei de informação lá em Brasília ontem, no 3º Congresso da Abramilho, mas não sei se a Fernanda já mostrou uma imagem aérea daqui, a gente está chegando em Sinop. Não mostrou ainda, Fernanda? Ainda não, João, estava esperando o senhor. Então vamos soltar, o Gleison, solta a imagem da minha aérea chegando, né? Claro, já estão chegando em Sinop para vocês verem o que é milho. Solta aí, Gleison. Ó, aí vai, o avião está chegando, está estabilizando. Lá para o fundo tem muito mais áreas verdes, mas tão logo a gente chega, como a câmera focalizou aí agora, nas áreas de Sinop, é essa imensidão, essa área mais verdinha aí, é milho. Muito que bem. O Vlamir já está considerando, vai falar de preços, vai falar de volumes, temos esses resultados da Conab, mas assim, a grande manchete, em termos de milho, e é uma boa manchete, foi fornecida pelo Glauber Silveira, o executivo da Abramilho, numa entrevista que a gente chama de quebra-queixo, né, Vlamir? Sabe, Fernando? Todo mundo perguntando ao mesmo tempo, assim, deixando o cara pressionado para ele soltar a informação, e ele soltou. Que informação? Em 5 anos, viu, Fernando? Em 5 anos, né, 2025, 2030, nós estaremos produzindo mais milho do que soja no Brasil. Como é que vai ser isso? Vai ser a segunda safra, vai ser uma safrona. Segundo o Glauber, nós vamos ocupar a mesma área de soja. Faz soja, tira a soja, entra com milho. Só que, como, claro, né, o milho a relação de milho para soja é 2 contra 1, então nós vamos produzir muito mais milho do que soja. Agora, um detalhe importante. A preferência mundial vai recair para o milho brasileiro. E o Vlamir sabe disso, porque nós temos um material de milho mais duro. Com isso, menos praga. A praga não consegue furar o milho. Então, a preferência vai ser dada para o nosso milho. Aí, claro, eu perguntei, mas por que não faz, então, não pega já a primeira safra? A questão de preço, o Vlamir vai analisar isso, a questão de preço. Tem esse diferencial. E também tem questões de praga, né? O Glauber acha que a safrinha será dominada, mas as furadeiras, né? As lagartas, aí sim precisaremos de novas tecnologias. Mas em termos de produtividade, os Estados Unidos está produzindo 180. Nós estamos aqui um pouquinho acima de 100, digamos assim, né? Mas, só um minutinho. Opa, entrou um cara aqui, um chato aqui.
Então, assim, também a Abramilho considera que com a tecnologia nós vamos produzir mais, não tanto quanto os americanos, por hectare, produtividade, mas estamos aceleradamente para empatar o jogo. Então, assim, muito milho e vamos produzir muito mais, porque a demanda será, como sempre o Vladimir fala, né, em cima do esmagamento para fazer etanol, né, Vladimir? E também da exportação, claro. Mas, e nesse ano, né, como exemplo, a demanda é muito grande, temos um déficit de quase 30 milhões de toneladas, etc. Mas essa é o que eu queria dizer para vocês. Vendo esse mar de milho, falo, puxa vida, será que vai ter demanda para tudo isso? Nossa, mais e mais empresas de esmagamento, né, usinas de etanol sendo instaladas. E ontem, como nós informamos, né, os chineses também querem os nossos DDGs, né, que é o resíduo do etanol. Então, assim, ó, esse mar de milho que vocês estão vendo aí, em breve, em 5 anos, não vai dar por cheiro, Vladimir Brandalize. É verdade, João. O que você está falando é tudo verdade. E vamos colocar alguns pontos. Por exemplo, João, você está falando de demanda. A demanda esse ano de etanol é 20 milhões de toneladas e 70 de ração, assim, arredondando, né? Então, são 90 milhões de toneladas de demanda brasileira. E eu acredito que nós vamos exportar perto de 30. Aliás, de 40, temos 37 a 40 potencial. Você diz que em 5 anos a soja o milho vai produzir mais que a soja. Provavelmente sim também. Porque nós vamos avançar, que nem você citou, em cima de área de soja. Nós plantamos 48 milhões de hectares de soja e plantou só 17 milhões e pouco de hectares de milho nessa safrinha. Então tem potencial de avançar muito. Com relação à demanda mundial, isso é inquestionável. O mundo vai precisar cada vez mais. Não só biocombustível, como comida. E em 5 anos, só para comparar, nós vamos sair de 20 milhões de toneladas de milho para etanol para 30. E nós vamos sair de 70 milhões de toneladas de milho para ração para 90. Então, nós vamos estar consumindo 120 milhões de toneladas internamente. E vamos estar exportando umas 60 milhões de toneladas. Então, nós... provavelmente 5 anos vão estar lá perto de 190 milhões de toneladas produzidas. Olha os espaços que tem. Porque o mundo precisa disso, João. O mundo precisa desse milho, porque há déficit mundial de milho esse ano, o ano que vem vai ter, o ano de 2027 vai ter, e a gente tem que correr atrás para atender, senão o povo passa fome lá fora. E o importante, viu, Fernando, e amigos do Tempo de Dinheiro, é o que nós vimos lá, muita discussão em cima de novos materiais, muita tecnologia. A Bayer teve um cantinho ali de uma palestra do Dr. Fernando da Bayer, ele falando dos avanços da tecnologia, porque nós éramos um agro diminuto e em 10 anos nós demos um salto. Com base em quê? Com base nos avanços da tecnologia. Então, assim, é um contexto que fez que o agro brasileiro se transformasse no que é, né? Mandando bala, e ainda vai melhorar ainda mais. Nós temos novas tecnologias avançando, isso que nos dá esperança, né, de acreditar no nosso país, apesar das dificuldades, que todo mundo sabe, não precisamos gastar tempo com isso, mas o milho, a gente já dizia, ele é a bola da vez, ele vai ser a referência mundial do milho brasileiro, Vladimir. A questão do milho, que nem você comentou no início, né? Por que eles preferem o nosso milho, né? O nosso milho, o grosso sempre vai ser exportado aí a partir de julho e agosto, que é o milho da safrinha. É um milho novo, né? Ele sai novo do campo, ele sai numa colheita na seca. É um milho que sai quase perfeito, né? Que sai para exportação. Ao passo que o milho americano é colhido na chuva, com umidade, tem que secar. Ele passa por silo de produtor, depois ele quebra, ele tem muito mais nível de pó no meio da carga do milho americano. E o milho brasileiro sai um milho ideal, né, para o mercado internacional. A qualidade do milho brasileiro na exportação é o melhor do mundo, por isso que nós temos um mercado crescente e nós vamos abocanhando os mercados, porque os Estados Unidos não consegue avançar para atender novos mercados, então ele vai ficar muito restrito aí a 50, 55 milhões de toneladas exportáveis, que é o potencial americano, e com o avanço talvez na demanda de milho deles para etanol, eles vão ter menos ainda para exportar.
E o que o mercado mundial abrir é um mercado que vai ser grande parte dele brasileiro, né, João? Então, porque a Argentina não tem como fazer safrinha de milho, né, João? Então tem essa vantagem nós também, né, até sobre os argentinos, que ou plantam soja ou plantam milho na safra de verão, porque eles não têm safrinha. Deus é brasileiro, só falta mudar Brasília, João. Eu tive lá, deixei lá. Viu, ô Vlamir? Então, nesse chapadão aqui, de Sinop a Sorriso, tá lá dentro, tá cheio de 100 quilômetros. Que é uma maravilha, né? Você vê o fundo, lá passa por Barreiros, né? Tal. Depois Vera, Cláudia, aquela coisa toda. O milho tá na flor, né? Tá na flor, tá tudo vermelhinho, assim, que coisa linda. Para quem gosta de produção agrícola, como eu gosto, eu fico fascinado, né? Meu Deus do céu, que coisa legal, né? Agora vamos dar o contraditório, o preço, né? Saí de Brasília, o pessoal me cercando, eu chego aqui em Sinop, no aeroporto, a mesma pergunta, soja, vai subir o preço? Aí você acabou de falar agora, né, que deu essa derrocada hoje por causa do petróleo, mas provavelmente se recupera mais à frente. Se recupera a que nível, Vlamir? A soja, depois falamos de milho. Olha, João, o nível da soja agora com a nova China, com os Estados Unidos, se não tiver nenhum gargalo aí pela frente das negociações, a China vai continuar sempre usando como fonte proteica deles principal a soja. Então, a demanda vai avançar e isso dá uma condição bem tranquila para manter 10,5, 11, 11,5 lá em Chicago. Lembrando que nas próximas semanas, principalmente quando entrar junho, a questão do clima americano vai ganhar importância. Se tiver um veranico com calor, nós vamos ver pressão positiva lá, porque o que o mercado está esperando, que até agora não veio, o acordo foi só no último domingo, né? É a volta da China, as compras, né? O relatório de hoje das exportações semanais americanas da semana passada não teve China comprando, porque o acordo aconteceu no domingo. Agora o mercado está esperando. Se a China entrar no mercado, e ela entra para comprar bastante no mercado americano, isso já começa a ser o fator de virada do mercado mostrar ganhos positivos, porque tem risco da safra americana ficar menor do que porque é projetada perto de 118 milhões de toneladas, já é uma safra menor que o ano passado. Tem potencial da China comprar mais a partir do momento que der fluxo, né? Porque o pessoal vai trabalhar com estoque um pouco melhor na China. Eles já temem aí esse fator guerra comercial, então a hora que tiver a liberdade dos compradores atuarem, vai girar. E aí o mercado de Chicago, a ideia é continuar trabalhando com a base, suporte 10,5, resistência nos 11, com potencial de passar. Hoje, efeito manada do petróleo, ele perdeu 10,5, aí veio para 10,20. Mas é momentâneo, já é momentâneo porque a soja ela já está fechada a colheita brasileira, avança a colheita argentina, e não tem muita novidade para acontecer. O que tem de novidade é quando aparecer a demanda. E quando aparece demanda, dá pressão positiva na Bolsa de Chicago, né? E o milho, né? Estou vendo ali, né? Setembro 63, pode descer mais ou recupera? Lembrando sempre, né, que nós, não vou cansar de dizer isso, toda safra a gente diz isso. O Vlamir falava, estava 80, vamos pegar esse dinheiro aí, ó, o cavalinho, passou. Agora, B3, Gleidson, setembro está 63, né, na B3? 63. E aí, desce mais, Vlamir? Olha, João, a questão do milho, é que nem você mostrou as imagens, né? O relatório da Conab aí, quer ver, ó? A safra de milho, o relatório de agora de manhã, 126,9 milhões de toneladas. O mês passado era 124,7. Safra total. Sendo que a safrinha da Conab não chega a 100 milhões de toneladas, ela está abaixo. E o mercado trabalha com a ideia de 105 a 110. Então a realidade da safra é perto de 130 milhões de toneladas, safra total. E com isso, nós vamos chegar a esse volume daqui uns dias, no momento que tem problema de armazenagem, tem problema de porto, tem problema de estrada, né? Lotado de caminhão aí onde que precisa. E ainda tem potencial da B3 cair um pouco mais. Andar ali perto dos 60 é possível. E esse novembro talvez perder até os 65. Depois acomoda e na sequência aí, depois do pico da colheita, terminando a colheita e o produtor entregando e vendendo o que precisa de curto prazo, aí nós começamos a reverter, porque o mercado internacional
de longo prazo ele é positivo, né? Ele tem fundamento positivo. Mas no momento a pressão da safra brasileira é muito grande, né? Isso vai trazer uma pressão negativa lá na bolsa. Mas o que a gente está vendo é que o mercado de Porto parece-me que parou de cair. Hoje o mercado de Chicago estava em queda de manhã e ele Porto aí já estava tentando segurar aí 65,5, 66 no curto aí no embarque de agosto e mostrando lá os 69 no novembro. Então ele já está começando a segurar. Então o mercado da B3 ele vai olhar um pouco para Porto e um pouco para a demanda muito forte, aliás, para a oferta muito grande interna que vai acontecer. Depois passa em questão de umas 8 semanas, vamos dizer assim, e o mercado começa a reverter a onda de baixo. Mas ainda estamos na onda de baixo, João, ainda tem fôlego para cair um pouco mais. Sim, mas como a gente sempre recomenda olhar para frente, 6 meses à frente, e o Robson Poluto da G3 está conosco sempre dizendo, olha, final do ano, conforme o volume está dizendo, a tendência é de alta para o milho, então o que tem que fazer? Tem que fazer agora, comprar uma participação de alta, uma call lá na B3, né? E pegar essa alta, né, Bruno? Tem duas posições aí, João. A questão é o seguinte, nós estamos dando informação para todo mundo, né, ao mesmo tempo. Então, para quem é de ração, o momento agora e nos próximos dias é de comprar posição para comprar barato. E porque o mercado tem fôlego para subir. E aquele que é o produtor que vai precisar vender logo em seguida da colheita, e ele quer continuar participando, ele tem que comprar uma posição com expectativa de alta, para vender mais alto lá na virada do ano, janeiro, fevereiro. Então, para quem é do setor de confinamento, etanol, é momento de comprar posição, porque o mercado depois vai subir. Agora ele está barato, então ele tem a opção dos dois lados, né? Ele está barato para quem é consumidor, e ele vai ficar melhor para quem é vendedor no futuro, né? Então, é as duas condições. Vou pedir para o Gleidson colocar o telefone do nosso assessor de investimentos, que é ligado à G-Trade, que é ligado à Critério, ligado à XP. Temos um convênio entre nós aqui para poder facilitar a vida do produtor, para pelo menos ele ter um telefone e perguntar quanto é o prêmio, porque o diferencial é o prêmio. Quanto custa o prêmio para novembro, quanto custa o prêmio para dezembro, janeiro, lá na frente. Então tem que ligar agora. Eu estou sem condição de narrar, tá aqui. Você liga agora ou manda uma mensagem de WhatsApp para 199-7110-8610. É o telefone do Fernando César. Ele é o nosso homem lá dentro da G-Trade e você tem condições de saber quanto custa para você tomar essa posição à frente. Não deixe o cavalinho passar, né, pessoal? Então, 199-7110-8610. Fernanda, deixa eu só dar mais uma informação. Daqui a pouco, o Sérgio Braga vai falar sobre o que vai acontecer aqui em Sorriso amanhã. Eu vim aqui por causa disso, que é o Proventus Day. Proventus é uma empresa criada aqui pelo Leandro Lodeia, em Sorriso, que é de pesquisa de novos materiais para cultivos diferenciados. Outros cultivos, né? Feijão pulse, amendoim, gergelim, enfim, outras culturas. Sorgo, por que não, né? Mas, essencialmente, amanhã é o dia de se falar de amendoim e de gergelim aqui na BR-163, aqui nesse nortão do Mato Grosso, que vai ser uma grande alternativa. Eu vou, daqui a pouco, assistir a entrevista que o Sérgio vai fazer com o Leandro Lodeia sobre esse evento sobre alternativas, né, plantios alternativos aqui em Sorriso. Proventus Day já com o Sérgio Braga. Combinado, Fernanda? Combinado. Mais do que combinado já, João. Então tá bom. Obrigado aí pela atenção, pelo espaço. Obrigado, Vlamir. Tudo bem. Não fique triste, não se zangue. Estou aqui de volta. Oh, meu Deus. É isso aí, João Batista. Amanhã nós falamos diretamente de Antônio Linto. Daqui a pouco estou indo para lá. E eu de Sorriso. Eu de Sorriso. Fernandinha, parabéns pela condução. Obrigada. Muito legal ter você no ar, assim, com esse sorrisão maravilhoso. Obrigada. Vamos em frente, viva o Brasil. Vamos em frente, viva o Brasil. Obrigada, João Batista Olive. E obrigada, Vlamir Brandalize. Amanhã com o nosso tradicional sextou e as informações do mercado do arroz e também do feijão. Muito obrigada a vocês dois, mas dando continuidade à edição de hoje, a gente já vai mostrar as cotações do trigo lá no mercado internacional. Nesse instante, na contramão de milho e também soja, a gente tem
tem o setembro a 5,43,25, o dezembro a 5,64,50 e o março 26 a 5,84, o mercado subindo entre 3 e 4 pontos também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E agora nós vamos às nossas cotações com informações do CPEA e também do time do HF Brasil na tela para vocês, começando com leite. Nossa referência março 25 a R$ 2,65 o litro no Espírito Santo. O ovo branco, a gente está falando da caixa de 30 dúzias em R$ 176,29 lá no Espírito Santo. O tomate, salada 3A, caixa de 20 quilos a R$ 92,50 em Belo Horizonte. A batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em R$ 85,00 em Água Doce. E para encerrar, o melão amarelo, preço ao produtor, tipo 5 e 8, caixa de 13 quilos em R$ 34,00 na Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe também. Bom, quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje nós temos o empresário e engenheiro mecânico Rafael Nascimento, que ele já fez a sua escolha para o plantio do café, o LS MT470. Esse é o trator que a gente vai levar para plantar café, pessoal. O lançamento da LS, o MT470, motor de 4 cilindros da LS, com 62 CVs, turbinado. A gente tem uma transmissão 16x16, com super redutor, tem reversor hidráulico, é considerada a SUV dos tratores, porque tem um entre-eixo de 2,05 metros. A bitola desse daqui tá de 1,75 metros, excelente para cafeicultura. Duas VCRs, inclusive uma com fluxo variável. A vazão da bomba é de 53 litros por minuto, capacidade de levante de 1.655 quilos, cabine com ar-condicionado, espaçosa, confortável, abre a porta de ambos os lados e esse trator ganhou pela primeira vez na história da Coreia o prêmio de design, competindo inclusive com carros. E aí, o que vocês acharam? Muito bom. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E agora nós temos a participação do Leandro Lodeia, junto com o Sérgio Braga. Então, Sérgio Braga, com você agora, porque a gente vai falar de assuntos muito importantes, sustentabilidade, tecnologia e muito mais, é isso? Não só isso, mas principalmente um grande evento que deve reunir produtores do estado de Mato Grosso, outros que devem visitar também, o chamado Proventus Field Day, né, que acontece amanhã em Sorriso, dia 16, e também no dia 17, para falar um pouquinho sobre esse evento e, é lógico, as oportunidades que os agricultores têm com amendoim, com gergelim, feijões especiais, também milho doce, enfim, com pulses. Nós vamos agora até Sorriso conversar com o Leandro Lodeia, que já está conosco. Aqui eu agradeço a participação, prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui. Leandro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, telespectadores e ouvintes, né, de todas as plataformas aí do Tempo em Dinheiro. Bom, antes de mais nada, como é que está a expectativa? Os preparativos já começaram muito tempo antes, né? Amanhã vai ser o grande dia, é isso? Com certeza. Não, os preparativos estão tudo ok, a equipe aí deu conta do recado e estamos ansiosos aí para atender um público da região e também de outros países que estão chegando. Amanhã, no dia 16, nós vamos debater sobre amendoim, sobre gergelim, sobre cultivos especiais, amendoim, milho doce, feijões do gênero Vignas, né? Que aí se enquadra o mungo, que é o moyashi, mungo preto, que tem alta demanda para a Índia, os calpis, que exporta bastante também o mercado nordeste. Então, tem vários assuntos aí
e que trazem o conhecimento, a renda para o produtor? Bom, diversificação é uma qualidade que a agricultura aqui no Brasil, é uma característica, aliás, que a agricultura no Brasil permite o produtor que for, lógico, investir, nessas novas cultivares, principalmente esses feijões que são exportados hoje, tem grande demanda, principalmente pela Índia, aqui no Brasil eles têm espaço, né? Mas depende também do investimento, né? Que por trás desse investimento, antes de chegar para o campo, tem um desenvolvimento, pesquisa, lógico, e também todo o apoio técnico ao produtor para ele investir nessas variedades todas, né? Porque hoje tem soja, tem milho, tem outras cultivares, principalmente no estado de Mato Grosso, tem espaço nesse mar de milho, como nós vimos agora há pouquinho nas imagens registradas pelo João Batista, por exemplo, aí no Mato Grosso? Tem. O Mato Grosso, aí, falando nos números do Mato Grosso, o Mato Grosso planta aí em torno de 12 milhões e meio de hectares de soja, 12 milhões e 800 hectares de soja, na primeira safra. Na segunda safra vem em cima a principal cultura, como o João falou anteriormente, realmente é o milho, com 7 milhões e meio de hectares aí de safra, que está se esperando essa safra 25, né? E com potencialização aí das usinas de etanol, agora fomos agraciados com a abertura do DDGS aí para a China, né? Então tem uma expectativa, sobra ainda seus 3 milhões e meio, 4 milhões de hectares, que na segunda safra 7 milhões e meio de hectares de milho, mais 1 milhão e 200 de algodão, né? E ainda sobra seus 3 milhões e meio, 4 milhões de hectares para essas outras culturas. É nessas outras culturas, após janela ideal do milho, que entre os cultivos especiais, porque são culturas que têm uma exigência menor, tem uma exigência hídrica menor e ela cabe bem dentro da propriedade. Então, hoje nós temos o gergelim, que o ano passado foi assinado o acordo também para exportar para a China, temos feijão calpi, temos feijão mungo, temos os milhos doces aí também, que é o mercado interno, milhos branco para canjica, que tem um gap aí de cultivares novos. Então, tudo isso vai ser debatido, além do amendoim que está entrando aqui, que é um trabalho que a gente vem exercendo há 6, 7 anos aqui no Mato Grosso. A gente vem trabalhar tudo isso e mostrar que tem outras culturas também, tirando só não do eixo da soja, do milho e do algodão também, que podem dar receita para o produtor. É exatamente nesse sentido, né? Porque demanda existe, né? Precisa saber se o preço que vai ser ofertado ao produtor depois desse trabalho, dessa dedicação, que a gente sabe que o produtor é dedicado quando ele se prontifica a cultivar, ele sabe que tem que ter um retorno, né? Tem preço para tudo isso, são preços mais remuneradores, por exemplo, com o caso do amendoim, dá para fazer uma comparação com a soja, é lógico que são questões diferentes, mas os preços são mais atrativos para o amendoim hoje no mercado em relação à soja, por exemplo, Leandro? O amendoim ele se enquadra num termo um pouco diferenciado das culturas especiais, por causa do ciclo dele, que é de 120 a 140 dias, dependendo do material que se planta, ele entra como concorrente da soja. Mas, geralmente, aqui nós temos estudos, temos plantando em torno da segunda quinzena de novembro até dezembro, né? Então, nesses 40 dias a gente trabalha ele. Mas o amendoim, ele vem exercer em solos leves, solos arenosos, onde que a soja não te entrega um resultado muito bom. E o amendoim, ele se enquadra perfeitamente nesse tipo de solo. Então, você tendo um teto produtivo razoável aí de 160, 180 sacas por hectare, que o ideal a gente está buscando 200 sacas, ele dá uma remuneração bem maior que a soja nesse tipo de solo. Além de você estar fazendo uma rotação de cultura, né? Então, é interessante. E tem sempre a curva de aprendizagem, né? O que a gente fala, assim, que não dá para entrar numa cultura nova sem ter experiência. Tem a propriedade, tem os gerentes da propriedade, os funcionários, o próprio produtor rural também tem que aprender a comercializar. E respondendo a sua pergunta,
Todas essas culturas hoje se trabalham com contrato. Então, a cadeia está se desenvolvendo, é uma cadeia sólida, com empresas, com compradores sólidos, né, que não tem problema aí do produtor produzir e sem ter remuneração. O importante é que existe a comercialização e a cadeia está se formando em cima disso. Exatamente, você falou de rotacionar, né, com outras culturas, por exemplo, com a soja, com o milho, né, tem as forrageiras aí que, lógico, tudo isso conserva, né, dá sustentabilidade, né, produz-se com sustentabilidade. Dá para consorciar alguma dessas com outra atividade, com outra cultura? Por exemplo, gergelim, dá para poder fazer esse consórcio com outras cultivares ou não? São específicas para cada período, para cada área, Leandro? Nós temos, falando de consórcio, a gente pode trabalhar os milho doce, igual trabalha o milho convencional, com braquiárias, com questão das plantas de cobertura, tipo crotalária. O próprio gergelim tem trabalhos que plantar com braquiárias também, né? Então, assim, dá para se trabalhar nesse aspecto, sim. É interessante também que dentro do Proventus Field Day, que vai começar amanhã, a gente tem também um espaço aí dedicado sobre plantas de cobertura, como você mencionou, sobre os mix de cobertura, né? Então, a gente vai tratar amanhã as palestras sobre amendoim na parte da manhã, na parte da tarde de gergelim, e no finalzinho da tarde, com a presença do Ademir Calegari, a gente vai falar aí sobre plantas de cobertura, sobre mix de cobertura, que é um patrimônio grande aí do agricultor, é o seu solo, né? Então, tem que tratar bem ele para ele poder responder. Então, esses assuntos vão ser debatidos no dia 16, aí no centro de eventos aqui em Sorriso, no Rota do Sol, José Aído Riede, e no dia 17, pela manhã, né, na estação de pesquisa da Proventus, na saída para Ipiranga, na 242, vai ter o dia de campo, onde a gente vai tratar tudo o que a gente debateu e a gente vai mostrar no campo, na prática, aí para ampliar aí o conhecimento de todos os participantes. Certo, uma agenda completa do dia 16 até o dia 17. Agora, só mais uma informação, Leandro. Precisa pagar para poder participar dessas pesquisas, né, da participação desses pesquisadores, mostrando essas inovações, né, esses produtos, né? Precisa pagar ou precisa fazer só uma inscrição? É de graça ou não? Como é que é? Qual é o serviço? É de graça. O link está rodando aí, está nos Instagrams, está aí com vocês também, né? Mas é só entrar lá, garantir sua vaga e é de graça. É o conhecimento aí que nós temos que compartilhar com todos aí para ter uma evolução da cadeia. Contamos com todos aí no evento. Convite feito mais uma vez, Leandro. Sucesso para você e a todos os produtores que buscam alternativas aí de renda, principalmente com essas novas cultivares, né? Que tem uma demanda, tem contrato, tem preço e, sem dúvida nenhuma, futuro aqui no Brasil. Obrigado, Leandro. Bom trabalho para você. Agradeço aí o momento e bom evento para todos e um sucesso. Igualmente. Bom, Fernanda, tem muita gente, inclusive convidado do exterior, chegando para esse evento lá em Sorriso, hein? Repleto de informação, né? E claro, João Batista Olive também vai participar e vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento aqui conosco. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho eu volto com você. Enquanto isso, nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o julho 25 a 374,80, mercado subindo mais de 2% no pregão desta quinta-feira. Temos todos os vencimentos também. O maio 25, então, a 383, o julho a 375,60, o setembro a 371,90 e o dezembro a 366,35, mercado subindo mais de 2%. Aqui no Brasil, a gente tem as nossas referências para a Bolsa Brasileira. Setembro 25 a 462,40, subindo mais de 2% também. E o dezembro a 446,50, subindo 1,63%. Enquanto isso, lá na Bolsa de Londres, nós temos o café robusta. Nossa referência agora, 4.965 dólares por tonelada, mercado caindo 0,5%.
0,62%. E aí você já sabe, esse é um assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Novas realizações no pregão de ontem. Boas realizações. A Arábica agora possui um suporte na casa dos 365 por libra, enquanto que o Conilon, este suporte está na casa de 4.800 dólares a tonelada na Bolsa de Londres. Se perderem esses suportes, novas realizações mais pesadas devem vir por aí e buscar preços bem mais ao fundo, certo? Depois a gente comenta sobre isso caso isso aconteça. Existe um ditado que diz que é muito fácil falar da onça depois de morta, não é mesmo? Bom, porém, se você voltar alguns programas atrás, você vai ver que nós dissemos aqui, em meados de abril, que se o mercado voltasse ao topo ou muito perto do topo, seria um bom momento para se proteger contra a queda. Bom, ele voltou. E o que aconteceu depois? Ele realizou. Pessoal, CPEA do Arábica, em meados de abril, ali para final de abril, tangiou os R$ 2.650. E neste momento, ontem fechou a 2.470. O Conilon veio de 1.700 no mesmo período para 1.550. É um belo valor por saca perdido, né, pessoal? Sabemos que pouca coisa mudou, mesmo com essas realizações, no cenário fundamental do café. Mas vale lembrar, o mercado é muito volátil e não espera ninguém quando ele resolve mudar de lado, certo? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E hoje nós também temos um vídeo do Josué do Carmo, lá de Manhuaçu, da região das Matas das Minas, né? De Minas, na verdade. E ele está atualizando um pouquinho de como é que está a situação da colheita do café por lá. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Bom dia, João Batista. Tudo bom? Ai, João Batista, hoje amanheceu assim meio chuviscando. Deu uma chuvinha de manhã. E tirou os trabalhadores não vieram, né? O pessoal aqui da cidade vizinha que colhe aqui na região, não vieram. E aí nós estamos já colhendo café, né? Pode notar aí que a lavoura vegetaram bem, né? Estão muito bonitas para o ano que vem. É sinal já que o libra-peso vai despencar, né? Aí estão colhendo aqui, você vê que aqui está dando uma renda até boa em vista, né? Que é uma colheita muito forte do ano passado. E o café você tirou aqui, já colheu, ó, e tá muito bonito, ó, com coisa que nem foi colhido, tá vendo? E o Josué também compartilhou conosco duas fotos, ó, na tela aí para vocês, mostrando o pé de café bem carregado também lá na região. E claro que a gente vai seguir acompanhando as informações sobre colheita do café também. Bom, e agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Bom, começamos pela B3, que tem negociações em queda, o mercado físico também segue pressionado, inclusive a pressão é tamanha que a indústria, de alguma forma, tem ofertado, né, preços até na casa dos R$300 no mercado físico. E, de qualquer forma, por parte do pecuarista, ele resiste a entregar nesses valores, né? Tem uma queda de braço nesse momento no mercado de pecuária. Lá na B3 agora tem negociações mistas, todas as posições estavam em queda, agora o junho sobe. Bom, começando pelo maio, R$ 303,35, próximo da estabilidade, junho R$ 305,20, também ligeira alta de 0,05, julho a R$ 314,50, agosto a R$ 318,65. Só o junho no lado positivo da tabela. 12 praças entre 32 pesquisadas pelo Scott hoje apresentaram queda. Está aí 308,50 referência em São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado. Acre 243,50, Triângulo Mineiro 288,50, 280,50 em Belo Horizonte, também no prazo. Próxima tela. Norte de Minas 278, norte de Minas 278, Minas Gerais ao Sul 285,50, Campo Grande 298,50, Três Lagoas 299,50.
Vamos direto ao CPEA, vamos saber das informações com o Thiago Bernardino, como é que está o mercado do boi gordo. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E, bom, como a gente tem observado essa semana, né, o mercado de animais para abate, bois, vacas e novilhas, né, para abate, eles têm tido uma baixa liquidez, né, poucos negócios sendo efetivados e também uma pressão nos preços, né. Uma das motivações para essa lentidão no mercado, essa pressão no mercado, tem sido a carne, né? A gente tem observado que os frigoríficos já estão abastecidos, muitas vezes com estoques elevados da carne, e isso acaba pressionando o mercado nas duas pontas, tanto na ponta final, na venda de carne, quanto de animais para abate. Essa oferta maior, ela não necessariamente está associada a uma demanda muito enfraquecida na ponta final, tá? O consumidor ainda é comprador, mas justamente uma oferta elevada, né, de carne nos frigoríficos que tem pressionado essas negociações. Dessa forma, a gente tem observado quedas de preço nos preços da carne, né? E no atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina recuou 1,5% nos últimos 7 dias, cotada a R$ 22,34 por quilo ontem na quarta-feira. Esse recuo, ele simboliza também uma recuperação na competitividade da carne bovina, né? A gente tem falado aí que a competitividade da carne bovina, ela está enfraquecida frente às principais concorrentes, né? Carne suína e carne de frango, justamente por conta do preço mais elevado dela nos últimos meses frente a essas proteínas substitutas, né? Nesses últimos 7 dias, a diferença entre o dianteiro bovino, né, uma carne de menor valor agregado, cortes de menor valor agregado, que acaba competindo com essas proteínas suínas e de frango, a diferença entre esse dianteiro e a carcaça suína diminuiu 4,9%, ambas comercializadas no atacado da Grande São Paulo. Essa diferença ontem, na quarta-feira, ela foi de R$ 7,08 por quilo. Para o frango inteiro, essa diferença ela recuou 4,5% no mesmo período, tá? E ela atingiu ontem também R$ 11,02 por quilo. Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Obrigado, Luiz Gustavo, que também faz parte da equipe do CPEA, junto com o Thiago Bernardino. Isabela Camargo, da HN Agro, conosco hoje. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, as exportações de proteína animal, né, quando a gente considera aí a carne bovina, de frangos e suína, ela vem batendo recordes em 2025 e vem em um bom ritmo. O Brasil vem abrindo novos mercados e a exportação vem sendo um importante aliado aí no escoamento da produção. E então, hoje a gente trouxe alguns dados em relação às exportações de carne suína e de frango, que assim como a carne bovina, ela vem em um bom ritmo. Então, em abril, foi enviado pelo Brasil, né, 110,7 mil toneladas de carne suína. Esse volume é 14,3% maior quando a gente faz a comparação anual, e 440,7 mil toneladas de carne de frango. Apesar desse volume ser 2,7% menor, quando a gente compara abril de 2024, é o segundo maior volume, considerando o mês de abril da série histórica. Então, junto as 3 proteínas, elas somaram nos 4 primeiros meses do ano 2,96 milhões de toneladas exportadas, o que representa um aumento de 11% em relação a 2024, também considerando aí os 4 primeiros meses do ano, gerando uma receita de 8,25 bilhões de dólares, e esse valor é 20,1% maior também quando a gente compara o mesmo período do ano passado. E segundo dados preliminares da balança comercial brasileira, até a segunda semana de maio, foram exportadas 139,4 mil toneladas de carne de aves, o que representa uma média diária aí de 23,23 mil toneladas, um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2024. E considerando a carne suína, a média diária exportada foi de 5,7 mil toneladas, uma alta de 32,6% também na comparação anual, totalizando aí 34,7 mil toneladas. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela.
Só para poder finalizar, tem uma imagem, inclusive uma manchete antes, eu acredito que nós tenhamos as imagens aí, né, sobre vacas roubadas caindo de uma caminhonete em fuga no noroeste, né, do Espírito Santo. Ou seja, os bandidos levaram, roubaram e as vacas acabaram caindo, não do cavalo, mas da caminhonete. Fernanda. Não tá fácil não, viu, Sérgio Braga? É isso que eu tenho para falar para você, para a gente encerrar a edição dessa quinta-feira. Sérgio, muito obrigada. Mais um dia de parceria aqui. E amanhã a gente volta com muito mais, né? Exatamente. Daqui a pouquinho o Lucas Scheffer, lá do Rio Grande do Sul, vai relatar o que está acontecendo, um protesto iniciado, né, pela securitização, pela ajuda do governo federal, nessa mobilização que começou, não tem prazo para acabar, mas daqui a pouquinho a gente fala com ele, com o produtor gaúcho, Lucas Scheffer, no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Fernanda? Tá certo. Sérgio, obrigada, até amanhã. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A gente volta amanhã ao vivo a partir de 12:30 e nós estamos esperando todos vocês. Até lá. Tchau!